enfim. Então, nós vamos dar início aqui ao nosso segundo seminário do LENF, né? E hoje vamos ter a apresentação do Bruno Teuk, que é nosso bolsista. Daqui a pouco eu faço melhor as apresentações, e que está desenvolvendo o método numérico propriamente dito, né? Está fazendo essa implementação numérica. E hoje a gente vai apresentar uma primeira etapa aí do trabalho, tá? Então, não está avançando. O notebook está com problema aqui. Para contextualizar um pouquinho o nosso seminário de hoje, eu vou falar aí do projeto, né, que a gente submeteu no final de 2022 para o CNPq, para a chamada universal, e ele foi aprovado e iniciando em 2023. Então, a gente iniciou o projeto, que trouxe algum recurso para a gente comprar equipamentos e para pagar uma bolsa, e o Bruno foi o bolsista selecionado, que foi aluno nosso aqui, ele é aluno nosso da Engenharia Civil, né? Mas aí as apresentações complementares eu vou deixar por conta dele. Vou falar um pouquinho do que motivou esse projeto, né? Uma série de situaçõezinhas que foram me provocando, e eu vou comentar sobre isso, e aí isso provocou que eu escrevesse esse projeto e encaminhasse ao CNPq. Aí vou falar dos objetivos do projeto, estão bem delineados, onde a gente quer chegar, e uma introdução bem rápida na metodologia que vai fazer, então, a ponte para a apresentação do Bruno hoje. Opa! Tá. Então, o título do projeto que foi submetido ao CNPq é esse, está aí: implementação de modelo numérico para a determinação da taxa de infiltração variável no solo, né? Então, a gente vai esclarecer isso aí um pouquinho mais, o que isso tem de inovação, no caso, né? Esse projeto está sendo coordenado por mim, e também tem a participação do professor Teófilo, obviamente, porque todo o trabalho de pesquisa dele é a parte principal do processo. E aí a colaboração e envolvimento da professora Heloísa e do professor Prodanoff, tá? Então, como uma breve introdução, a gente pode falar aí da infiltração na perspectiva dela como um processo físico integrante do ciclo hidrológico, né? E aí eu faço uma conexão com a questão dos mecanismos de geração de cheias, né? A infiltração, particularmente no meu caso, que olho para a infiltração dentro do contexto de modelagem de modelos hidrológicos, né? Claramente ela é um dos mecanismos chaves nessa partição da água no contexto do ciclo hidrológico. Os mecanismos de cheias que estão descritos aí na literatura, eles olham exatamente para como a infiltração pode ser, de certa forma, modelada. Então, por exemplo, se a intensidade da chuva que está, vamos dizer ali, caindo num determinado intervalo, ela for inferior à capacidade que o solo tem de absorver essa água, a gente chama isso de capacidade de infiltração, essa água toda vai entrar no solo, vai ser absorvida pelo solo, né? E vai fazer o caminho dela dentro do solo. No entanto, se esse solo já tiver com algum nível de umidade, né, pode ocorrer a saturação, né, e mesmo que a intensidade ainda esteja abaixo da capacidade de infiltração, na verdade, a capacidade de infiltração, à medida que o solo vai ficando úmido, vai
sendo reduzida. Se o solo estiver saturado, ele não tem mais capacidade de absorver essa água, ela vai acabar escorrendo superficialmente. E é isso que vai gerar o que a gente chama de cheia, né? No sentido que essa água vai rolar mais rapidamente pelo escoamento superficial à calha do rio, sendo um dos mecanismos que se considera para a formação de uma cheia, né? No contexto hidrológico. Tá? De outro lado, se essa intensidade da chuva no intervalo que a gente está considerando for superior à capacidade de infiltração do solo, essa parte dessa água infiltra, mas parte já escoa superficialmente. Então, é bastante sensível essas situações que precisam ser descritas dentro do modelo hidrológico para você poder calcular o runoff, calcular a água que infiltra e, portanto, as variáveis derivadas desse balanço. Tá? Então, isso é para dar uma ideia geral da importância de descrever corretamente esses mecanismos e, portanto, de calcular corretamente o processo de infiltração. Além dos modelos hidrológicos, né, que é uma grande aplicação do cálculo da infiltração, tem uma série de outras aplicações na engenharia, né? Crescimento de plantas, como a gente vai ver aí, por exemplo, na pavimentação, por exemplo, só para dar um exemplo fora aqui da nossa área um pouquinho, né, de interface com a área de transporte, para você calcular dimensionamento de pavimentos, a parte de infiltração da água no solo na base da pavimentação, e uma série de outras situações em que o processo de infiltração tem bastante importância na engenharia, não só aqui na nossa área de modelagem hidrológica diretamente. Tá? Então, diante dessa importância e de diferentes áreas, às vezes, de aplicação, de interesse, surgiram uma série de formulações que a gente chama de formulações simplificadas, né, para o cálculo da infiltração. Realmente, tem muita formas de abordar essa questão. Isso não vai ser tratado hoje no nosso seminário. Quem sabe futuramente eu me anime a fazer um específico sobre isso. E uma forma um pouquinho mais sofisticada e, portanto, mais precisa, né? Mas que também consome máquina, consome tempo, precisa de recursos, de dados, né? E aí justifica por que existem abordagens simplificadas, porque às vezes você não pode dispor de tempo de máquina, de computador, de todos os dados, e você precisa de um resultado um pouco mais rápido e mais simples, né? Então, essas formulações, apesar de elas serem simplificadas, elas funcionam para uma série de aplicações. Mas quando você precisa de algo mais preciso, mais bem resolvido, surge uma outra linha de abordagem que é, por exemplo, os esquemas numéricos baseados na equação de Richards. Mas mesmo na equação de Richards, mesmo usando métodos numéricos, você também aqui tem uma outra gama de soluções que partem desde equações, desde soluções dessas equações, desses métodos numéricos com condições de contorno bem simplificadas e às vezes não tão realistas, né? Também buscando uma solução mais barata, muitas vezes em termos computacionais, e até da possibilidade de se resolver o problema. O que a gente vai trabalhar na direção da inovação, né, é de buscar exatamente uma solução, né, usando uma metodologia que o professor Tel vem trabalhando já há muitos anos, né, derivando funções específicas aí para as curvas de solo, que a gente vai comentar mais para frente, né, e também buscando usar
condições de contorno mais realistas, né? No caso aqui, a gente vai tentar implementar uma solução numérica que viabilize a gente considerar a infiltração da chuva real, ou seja, essa infiltração ela vai ser intermitente, ela vai ser variável no tempo, associada ao volume de precipitação que realmente cai no solo. Por quê? Em contraponto a uma série de soluções que usam condições de contorno que dependem, que não estão necessariamente reproduzindo esse processo da precipitação. Tá? Então, essa é a ideia do projeto como um todo. Né? Travou isso aí. Agora foi. Então, a motivação, eu não sei se passei certo. Passou. Tá. Então, a motivação, rapidamente aqui, para também não perder muito tempo, ela surgiu exatamente desses três pontos, né, que me motivaram a escrever esse projeto. Primeiro, esses estudos para o cálculo da infiltração a partir da chuva do professor Teófilo, né, que foi palco do nosso primeiro seminário. Isso foi tratado detalhadamente no nosso primeiro seminário, que está aí à disposição no nosso canal, não é isso? Tá. Ali tem um errinho parametriza, né? Parametrização. O segundo ponto é a parametrização de infiltração no solo do modelo EPHSTC. EPHSTC quer dizer Esquema de Parametrização Hidrológica da Superfície Terrestre Continental. Isso deriva da minha tese de doutorado, onde eu construí esse modelo. Esse modelo ele é um modelo hidrológico, né? Inspirado nas parametrizações simplificadas originalmente presentes nos modelos atmosféricos. Os modelos atmosféricos eles precisam de uma condição de contorno da superfície terrestre. E eles usam o que eu chamo de um protomodelo hidrológico, mas que funciona basicamente só na vertical. Eles não propagam água, não tem toda a hidrologia presente ali. Então, são modelos, uma série de formulações bastante simplificadas. Na minha tese de doutorado, o que eu fiz foi exatamente pegar esses modelos, né, que são modelos físicos, baseados em fisiologia de planta, bem detalhada, e torná-los mais hidrológicos, fazendo propagação de escoamento lateral, tanto subsuperficial quanto superficial, e transformei essas parametrizações que conversam com o modelo atmosférico num modelo hidrológico completo, na sua concepção completa. E um modelo hidrológico físico que atua na escala subdiária, né? E, portanto, conversa plenamente com o modelo atmosférico, né? Então, isso eu chamei de acoplamento de modelo hidrológico com modelo atmosférico. Então, esse trabalho segue, né? Esse desenvolvimento desse modelo eu continuo trabalhando como linha de pesquisa, e a ideia é exatamente dotar esse modelo hidrológico de uma parametrização de infiltração mais sofisticada, né? Ele tem duas ou três formulações simplificadas e agora eu quero introduzir essa formulação mais sofisticada e ver qual é o impacto que isso causa nesse ciclo hidrológico, né? Porque esse modelo calcula uma série de variáveis do ciclo hidrológico, como o estado de umidade do solo, o runoff, e tem todos os mecanismos de geração de cheias aí nesse modelo hidrológico. Tá? Só para concluir essa parte, né, esses modelos, pelos meteorologistas, são chamados de esquemas de iteração superfície-atmosfera. Tá? São Land Surface Schemes. Tá? Tem uma literatura ampla sobre isso. E, por fim, né, surgiu também, eu participando numa banca, uma interação com a área de transporte, né, que é por isso que eu acabei trazendo esse assunto. Eu vi lá nessa defesa de seminário, de projeto de estudos de dimensionamento de pavimentação de solo, né,
de rodovia, e eles tinham lá exatamente uma dificuldade, porque os modelos que eles usavam eram tudo caixa preta, e o dos processos mais complicados que eles tinham que desvendar lá era a parte de infiltração, como que a água infiltrava nessas bases de pavimento asfáltico. Isso vai impactar bastante ao longo do tempo, como que essa umidade fica ou entra no solo e permanece no solo ao longo do tempo, influenciando bastante no dimensionamento do pavimento asfáltico em termos de espessura, durabilidade, etc., né? Então, aí eu falei, poxa, a gente tem que investir nisso, né? Aí eu acompanhei a saga do professor Tel ao longo do tempo de buscar. Ele fez vários esforços aqui no departamento, tentando buscar um pessoal para ajudar ele a programar, né, essa solução. E aí eu juntei os fios e falei, não, vamos botar esse troço para andar. E aí me ofereci para programar isso, só que eu não sabia muito bem que eu estava me enfiando num problema muito... Eu sabia que era complicado, mas é muito mais do que eu imaginava. E aí tivemos a sorte de encontrar aí no meio do caminho o Bruno. Se fosse simples, já estava tudo Já resolvido. estava resolvido. Não era caixa preta de nada. Então, o objetivo aí Caixa do preta. principal é a gente implementar uma solução numérica original, né, para o cálculo da infiltração no solo a partir de dados reais de precipitação, baseado na solução da equação de Richter e usando aí a solução original do professor Teófilo para resolver o perfil de água no solo, tá? Como objetivos secundários ou subjacentes, a implementação de algoritmo da solução numérica para a equação de Richter, tendo condição de contorno à precipitação real, condicionado pelo balanço de massa, a construção de bases de dados de curvas de infiltração para diferentes tipos de solos. Isso já existe, né? O professor Tel já tem um banco de dados aí publicado já de vários curvas de infiltração. Eu e Vários outros pesquisadores, né? Isso também pode ser palco aí de um futuro seminário mais específico. Confrontação e validação das curvas de infiltração com código computacional, a aplicação do algoritmo de infiltração no modelo de solo EPHSTC e a aplicação do algoritmo de infiltração como suporte ao dimensionamento de bases para pavimento asfáltico. Isso tudo fica aí colocado como possíveis trabalhos aí de TCC, de dissertação de mestrado. Então, fica aqui também um dos objetivos desse seminário é convidar os alunos, né, a se integrar ao LENF e a se integrar a esses esforços aí. Tem muita frente de trabalho para trabalho de final de curso, para dissertações de mestrado e doutorado, tá? Então, esse é um dos objetivos aí de detalhar um pouquinho essas coisas também. A metodologia, a gente vai seguir o feijão com arroz, né? Primeiro vamos implementar e validar esses esquemas numéricos para o cálculo da infiltração para soluções clássicas que já existem, né? Por enquanto, sem inventar a roda, até para a gente ter o domínio do algoritmo. Basicamente, isso é o que a gente já vai estar apresentando hoje, né? Depois a gente vai seguir nosso cronograma, fazer essa validação das curvas de filtração, medidas em campo com as obtidas a partir da solução numérica, na medida em que a gente vai desenvolvendo as soluções numéricas também, né? E, por fim, fazer o aperfeiçoamento do esquema numérico, né? Introduzindo a nova condição de contorno, né? Isso é o maior desafio, me parece, da proposta do projeto, tá? Mas quem não tem fé e não trabalha e não se desafia, não chega nunca a lugar nenhum, né? Então a gente vai se lançou esse desafio aí, tá? E aqui eu já vou abandonando o processo, só deixo aí rapidamente uma passagem onde tudo começa, né? A gente começa lá com a lei de Darcy, o experimento de Darcy, que mostrou ser possível calcular o fluxo de água no solo, usando essa, é uma lei basicamente empírica, né? Que a gente conhece, né? Um coeficiente de condutividade, o K, né? O quão mais fácil ou mais difícil a água caminha pelo solo, proporcional a um gradiente de
de uma carga hidráulica, né? Sem entrar em muitos detalhes. Isso depois também vale a pena um semináriozinho educativo aí sobre lei de Darcy e como se chega na equação de Richards, né? É possível estender essa lei de Darcy, que é para solo saturado, para solos não saturados, levando em conta que o K varia em função de θ, sendo θ o grau de umidade do solo, né? E aí, com isso, e fazendo esse desmembramento da carga H em duas parcelas, né? Na parcela H, que está conectada com ascensão capilar e etc., e mais o Z, que é a carga hidráulica propriamente, e aí você transforma essa equação na forma que se conhece da equação de Richards, né? E que eu vou deixar aqui a deixa, vou fazer a deixa para o Bruno assumir o processo, né? Então, eu vou parar de compartilhar minha tela e passar o bastão aí para o Bruno. Vamos para frente? Oi? Vamos para frente? Ah, Me escuta? Eu mutei o seu ou não? Não, eu acho que eu abri o meu. Tá. Muito bem, então, no seminário de hoje, vamos estar abordando a implementação numérica da equação de Richards para a infiltração da água no solo. E a gente vai fazer a comparação do método apresentado por Haverkamp e agora, então, com o método de Ottoni. Então, bom, eu sou o Bruno, sou matemático do grupo e basicamente o meu seminário vai ser trabalhar a parte matemática, mas vai ser bastante lúdico assim, vai ser interessante. É, Bom, as referências que a gente vai utilizar são essas três. A primeira é onde o professor Tel traz a sua proposta de curva de condutividade hidráulica. No segundo artigo, a gente utiliza a relação θH de Wang Nuth. E no terceiro artigo, é o artigo que a gente mais se empenhou, que é o artigo de Haberkamp, onde ele faz um experimento com a equação de Richards, que a gente vai tentar replicar agora com essa nova abordagem do professor Tel. Né? Então, no seminário de hoje, eu vou explicar o que é o que foi esse experimento de Haberkamp, o que ele conseguiu e como que a gente segue a mesma trilha para obter os resultados para o caso do professor Tel. Então, vamos falar a respeito do experimento de Haberkamp. Então, o Haberkamp, no artigo licitado, ele realizou um experimento de infiltração em laboratório usando uma coluna com uma areia compactada. E nessa coluna, que tinha aproximadamente 90 centímetros, né, um pouco mais, ele colocou alguns tensiômetros, né? E em cada um desses tensiômetros, ele obtinha a pressão ali associada nessa determinada profundidade. Então, mais ou menos como indica a figura aqui. Muito bem. Ah, Embaixo dessa coluna de areia, ele deixou uma pressão de água constante. E em cima, ele deixou um fluxo constante de 13,69 centímetros por hora de água ali infiltrando. Então, esse é o dado que ele utilizou nesse experimento. Então, a gente quer entender como que vai acontecer o processo de infiltração da água no solo. Muito bem. Dados que ele tirou desses experimentos
foi a relação θH e a curva de condutividade hidráulica. Vamos falar um pouco a respeito disso, que são ingredientes fundamentais para a teoria que a gente vai estar trabalhando hoje. Seguindo aquele experimento, ele conseguiu alguns dados que relacionavam o θ. O θ, o que que ele significa? O θ, ele significa a quantidade de água no solo, né? E ele relaciona essa quantidade de água no solo com a sucção H. H é a sucção. Então, via essa relação que esses dados colhidos têm, né? Por exemplo, pega um θ igual a 0,1, associa um certo H e faz isso para vários θs. Então, a gente obtém aqui uma quantidade de pontos e a gente tem interesse que isso seja ajustado por uma curva, né? Como essa que a gente vai sinalizar aqui. Então, essa aqui seria a nossa curva ΔH que a gente gostaria de começar admitindo. Outro ingrediente que é importante é a curva de condutividade hidráulica, né? O K, que, seguindo essa mesma ideia, com dados colhidos do experimento, se ajusta uma curva como essa K, né? Então, esses são os dois principais ingredientes quando a gente está formulando esse problema de infiltração no solo com a equação de Richards. São os ingredientes que a gente vai precisar. Então, olha só. A relação entre a pressão de água no solo e o conteúdo de água foi obtida em cada profundidade dos tensiômetros, correlacionando as leituras dos tensiômetros e as medições do conteúdo de água durante os experimentos. Então, na prática, o que que acontece? Bom, a gente obtém uma tabela, digamos, como a tabela baixa. A gente considera alguns valores para sucção, digamos, H igual a 1, 2, 4, 8, 10, 20, 40, 80, 100, e ver o que que tem associado para θ, né, o conteúdo de água no solo, e para K, né? E através disso, né, botando, por exemplo, no gráfico, a gente espera uma curva, né, que associe, que relacione, né, o H com K, né, que seria a curva de condutividade hidráulica, e que relacione o θ com H, que seria a relação θH que vamos estar utilizando. Então, aqui há propostas e propostas na literatura a respeito de de quais são bons candidatos para essas curvas. Por exemplo, a Haverkamp, ele utilizou na, no seu trabalho essa proposta de curva para cá, né? KS vezes A sobre A mais H elevado a beta. Tá? E essa expressão é direita também para a relação θH. Né? Então, para cada H, ele relaciona um θ. Né? Então, para cada sucção H, retorna a quantidade de água no solo θH. Então, o que que a gente tem ali são parâmetros, por exemplo, KS, A e beta para a função K, né? São valores que a gente deveria determinar, de modo que ajustem bem aqueles pontos. Mesma coisa para a relação θH, a gente precisa de alfa, θS, θR e beta que ajustem bem esses dados. Tá? Então, o Haverkamp conseguiu, por algum método de quadrados mínimos, esses valores para esses parâmetros, né? Bom, aqui, hoje, a gente não tem os dados colhidos por ele, não estão disponíveis, né? Então, a gente tomou dados diretamente da curva, por isso que o ajuste aqui apresentado está perfeito, né? Então, o que que a gente está fazendo é trilhando como se esse fosse o caminho natural. Não ficaria perfeito assim,
se tivesse colhido experimentalmente os pontos. Aqui a gente simplesmente catou os pontos de cima da curva dele, porque daqui a pouco a gente quer fazer esse mesmo roteiro para as nossas propostas de curva de condutividade hidráulica e para a relação ΔH a serem utilizadas. Muito bem. Então, vamos falar sobre a função conteúdo de água no solo, né? Então, a gente quer falar sobre a função θ de ZH, que ela representa o conteúdo de água no solo. Então, a gente busca uma função θ que ela seja uma função que represente o conteúdo de água no solo, né? Mas isso é simples, mas vale a pena enfatizar. O que a gente espera dela? Em um problema de filtração, a gente quer saber como se comporta essa função, como que vai estar variando, como que essa função vai estar se moldando. No caso, conforme o tempo vai passando, né? Então, quando a gente fala que como ela vai se moldando conforme o tempo, a gente está falando que essa θ, ela é uma função, o conteúdo de água no solo é uma função que vai depender do tempo t, né? Porém, em cada profundidade do solo, eu vou ter um conteúdo de água diferente. Então, essa minha função θ, ela vai ser uma função que ela depende tanto do tempo quanto da profundidade. Em resumo, o θ igual θ de ZT, ela representa o conteúdo de água no solo no instante de tempo t, né, na profundidade z. Muito bem. Então, vamos ver aqui o que a gente espera que seja a solução, que seja essa função θ. Como que a gente imagina que ela seja? Considerando, por exemplo, o experimento de Haverkamp que a gente está trabalhando, naquele tubo com areia compactada, digamos que inicialmente, em todos os tensiômetros, a areia estava assim bastante seca e não tinha variação. A gente ainda não tinha ligado nenhum fluxo de água. Então, em todos os tensiômetros, digamos que estava o conteúdo de água lá apitando ali em torno de 0,1. Então, por essa imagem aí, a gente tem, digamos que a gente tem um tensiômetro na superfície, um em 10 centímetros de profundidade, um em 20, um em 30, 40, e assim sucessivamente. E todos eles estão lhe dizendo, tem 0,1 centímetros cúbicos de água por centímetros cúbicos de areia. Tá, perfeito. Então, a gente espera que o θ de Z no instante zero, né, seja uma função assim que passe por esses pontos, né? Uma função tipo constante, não tem muito mistério, né? Então, aparentemente, inicialmente, o nosso conteúdo de água seria isso. E digamos que agora, nesse instante, a gente liga o fluxo e começa a entender como vai ser a dinâmica. Então, a gente liga aquele fluxo de 13,9 centímetros de água por hora e ver como vai se comportar. Digamos que passou ali 6 minutos e a gente observou esses dados aqui. Agora na superfície eu tenho ali algo em torno de 0,26 centímetros cúbicos de água por centímetros cúbicos de areia, né? Ali em 10 centímetros de profundidade, a gente já conseguiu algo ali em torno de 0,18. Em 20 centímetros de profundidade, 30, 40 e assim por diante, ainda parece que a infiltração ainda não chegou em 6 minutos ali. Parece que a gente não tem essa resposta ali ainda. Então, por exemplo, para θ dizer, né, agora no tempo t igual a 6 minutos, né, que foi o tempo aí depois, a gente espera que a θ ela seja algo assim. Uma curva que passe por esses pontos agora amarelinha, né? Ela era azulzinha, depois, 6 minutos depois, ela seja essa curvinha vermelhinha passando pelos pontos amarelos, né? Bom, digamos que passa outros 6 minutos
e a gente colhe esses dados nos tensiômetros. Bom, temos esses novos dados aí. A gente espera, então, agora que o θ de Z para t igual a 12 minutos, né, seja uma curva como essa, né? E assim sucessivamente. A gente vai obtendo dados, né, colhendo dados e espera encontrar a resposta, a curva θ de ZT, sendo essa, passando por esses dados que a gente vai obtendo. Uma onda de cheio. Isso. Exatamente. Frente de mulher. Cheio no Rio, né? É uma onda de cheio. Bom, vamos falar então também sobre a sucção H de Z. Então, lembramos que a gente tem em mãos a relação θH, né? Então, se a gente tem a, a sucção H, a gente tem o conteúdo de água no solo, né? E como essa relação θH, como é fácil ver que ela é invertível, se a gente tem o conteúdo de água no solo, a gente também tem a sucção H, né? Então, é meio que tanto faz. Tendo a relação θH em mãos, tanto faz a gente trabalhar com θ ou com H. Vai do que é mais viável, digamos, computacionalmente, o que é mais interessante, o que é melhor para trabalhar, o que vale mais a pena, né? Então, tendo o conteúdo de água no solo ou tendo a sucção, a gente tem se a gente tem o conteúdo de água no solo, a gente tem a sucção. Se a gente tem a sucção, a gente tem o conteúdo de água no solo. Então, a gente trabalha com o que for mais conveniente. Então, temos a relação θH em mãos. Ah, o... Bom, foi isso que eu falei agora, né? Tendo um, a gente obtém o outro. Então, assim, dependendo do cenário, às vezes é mais conveniente trabalhar com um caso, às vezes é mais conveniente trabalhar com o outro. A gente pode fazer basicamente a mesma ideia que a gente trabalhou anteriormente, agora para sucção H. Por exemplo, para aquele dado que eu tinha colocado 0,1, né, inicialmente, seguindo a curva de Haverkamp, a gente obtém ali a sucção H em torno de 61, mais ou menos, centímetros de água. Bom, o que a gente espera que seja o H de zero, de Z e zero, né? Seria uma curva mais ou menos constante. Então a gente liga o fluxo. Liga o fluxo, calcula vê ali no tensiômetro o que dá de resposta e me dá esses valores. Então a gente espera que o H ali para 6 minutos depois seja algo assim, ou seja, a infiltração ela vai diminuindo a sucção H, Só né? chamar a atenção, Oligar, que essa pressão, a pressão negativa, Uhum, é o módulo da pressão. Ou seja, quanto mais pressão negativa, mais cedo está o sol. Está um pouco com a física, né? uhum, Por isso que a pressão está caindo. Na verdade, a pressão negativa, o módulo da pressão negativa está caindo, a pressão está aumentando, na realidade, né? Então, é pressão negativa, isso aí. Tu bota menos uhum. disso aí. Quanto menos negativo, maior pressão, né? Uhum. Muito bem. Bom, seguimos a mesma ideia, conforme o fluxo vai continuando, a gente espera uma solução, que a solução ela se comporte como indicado ali na figura. Muito bem. Então, assim, como é usualmente é, apresentado na literatura, a gente coloca o eixo dos Zs da profundidade, né, aqui na vertical, e o conteúdo de água ou a sucção H no eixo dos X, né?
e a representação ela fica, né, essa que a gente fez, ela fica seguindo nessa ideia ali apresentada nesse GIF. Então a gente espera uma solução que vá se comportar basicamente dessa forma daí, né? Bom, vale destacar, a gente tem a relação θH em mãos, então tanto faz a gente trabalhar com θ ou com H, então a gente escolhe o que é mais conveniente. Porém, de uso comum na literatura, os resultados apresentados serem o de conteúdo de água no solo. A gente apresentar a solução θH, acredito que seja porque ela é mais natural, né, de ser entendida. Muito bem. Então, para a gente trabalhar para a gente obter essa solução θ que a gente está ali discutindo, é, uma alternativa, talvez a principal da literatura, seja uma equação diferencial parcial chamada equação de Richards, né? Que ela descreve um movimento unidimensional vertical da água no solo. E essa é dada por essa expressão ali, né? É o del θ del t igual a del z de k de θ vezes del h del z mais 1. Bom, isso aqui é uma equação diferencial parcial, ela é daquela classe de equações que a gente vê em cálculo 4, né? Só que as técnicas lá de cálculo 4 para a gente estar obtendo a solução, elas não são nem perto de serem suficientes para a gente chegar a uma resposta para essa equação. Então, nesse caso, é conveniente fazer uma abordagem numérica, que é o que a gente vai estar trabalhando aqui nesse seminário, que é o que a gente vai estar apresentando. Então, nessa equação, o θ, ele é o conteúdo volumétrico de água, o K de θ, ele é a condutividade hidráulica, o Z é a profundidade e H é a sucção de água no solo. Bom, os ingredientes para a gente começar a trabalhar com esse problema foi o que eu citei inicialmente, a curva de condutividade hidráulica e a relação θH. São as relações cruciais que a gente precisa para a gente abordar esse problema. Então, o K a gente utiliza, ele é evidente ali, né? Ele aparece o K de θ. E a relação θH a gente utiliza porque aparece o del H del Z ali, então a gente precisa ter em mãos a relação θH para fazer isso. Essa ali é a θ abordagem, que me dá diretamente θ, né? Bom, existem alguns truques na literatura, algumas firulas que nos levam também a uma equação de Richards que nos dá uma abordagem para H, né? E como essa, deixa eu voltar um slide, essa ela envolve θ e H numa mesma equação, às vezes pode ser complicado, pode ser problemático. Às vezes é conveniente a gente trazer isso aí tudo para relação tudo para H em vez de só θ. Bom, como que é feito isso na literatura? Vou só passar aqui de forma bastante telescópica. Bom, tendo a relação θH em mãos, né, a gente define a capacidade específica de água C, né, sendo simplesmente a derivada de θ em relação a H. A gente tem θ igual, θ de H igual a alguma coisa, né? Então não é difícil a gente obter quem que é a capacidade específica de água. E com essa capacidade específica de água em mãos e com alguns truques matemáticos, a gente consegue reescrever aquela equação dessa forma aqui, onde agora a gente só tem a nossa função h, que é quem a gente quer descobrir. A gente quer descobrir quem é h, e que é a sucção, né?
e ela é dada inteiramente por essa equação. Então, assim, essas duas equações que a gente viu, né? A gente vai focar mais nessa três. Essas equações que a gente viu, elas são equações diferenciais parciais, né? E elas são de evolução no tempo, né? Então, a gente precisa de dado inicial, a gente precisa saber como é que está o universo no instante em que a gente vai iniciar a dinâmica, e a gente precisa, né, como a gente vai trabalhar, por exemplo, num tubo de areia de 90 centímetros, a gente precisa saber como é que está o que que acontece lá em cima e o que que acontece lá embaixo, né? Para a gente começar a estudar essa dinâmica. São condições que equações diferenciais parciais basicamente exigem, né? Para conseguirmos expor uma solução, né? Para conseguir propor, na verdade, uma solução para o problema. Então, nessa ideia, né, a gente considera uma condição inicial, vamos considerar ela toda sendo constante igual a 0,1, que nem aquela figura que a gente mostrou inicialmente. Bom, ali eu botei θ, vai ser inicialmente constante, igual a 0,1, né? Ou equivalentemente, como a gente tem a relação θH, a gente pode dizer H igual, né, a imagem da relação θH por θ igual a 0,1, né, que dá H igual a 61,5 centímetros. Então, essa aí é a nossa condição inicial, né? Ah, no nosso contexto, a gente botou um fluxo, a gente vai botar um fluxo de água sobre a superfície, e essa é a informação que a gente vai ter lá por cima, né? Lembrando que inicialmente a gente falou, embaixo a gente deixa uma pressão constante de água, né? Então a gente põe uma certa condição que expressa isso, e em cima um fluxo, né? A gente vai estar botando ali um fluxo Q igual a 13,69 centímetros de água por hora. Então, essa informação ela vai ter que entrar na construção desse problema, né? Nessa modelagem. Esse Q, né, 13,69 centímetros por hora de o fluxo de água entrando na superfície, né? Ele entra nessa equação via a lei de Darcy, né? Que eu coloquei aqui, se o professor Theo quiser falar alguma coisa depois. Simplesmente coloquei aqui a equação de Darcy e que ela me dá uma resposta para del θ del z. Então, se eu tenho del θ del z, já é uma informação na superfície que eu vou utilizar. E ela é basicamente quem? Q menos K sobre D, né? Onde D é K sobre C, né? Onde esse C foi anteriormente definido, né? Bom, como O D chama-se difusividade da aula, Isso, altamente conhecido. verdade. Difusividade da aula. Então, assim, como eu tinha comentado anteriormente também, a gente vai utilizar a abordagem com H, né? Então, entregar uma solução é, entregar o del θ del z, às vezes não vai ser eficiente, né? Porque eu preciso uma relação para H, né? Então, basicamente aqui a gente aplica a regra da cadeia na relação θH e a gente obtém que o fluxo de H na superfície é dada por essa expressão. Então, basicamente, a gente já tem todos os ingredientes da equação de Richards que a gente precisa. A gente tem informação no topo, no fundo, a gente sabe que Richards se comporta no interior dessa coluna, e agora é ver como que essa dinâmica Posso fazer ocorre. um parênteses aí que eu acho que vale a pena? Claro. Volta no anterior, já que você está no anterior. Você vê que DC é igual a K. Está vendo? D vezes C é igual a K. Então, seria mais interessante esse derrão de AK, derrão de Z, você escrever assim, Q menos K dividido por K. É isso que eu faço, que eu fiz na minha apresentação, já que DC é igual a K.
Uhum. É mais, extremamente mais simples, quer dizer, foi que eu, exatamente eu fiz. Q menos K por K. Quer dizer, Ah, K de cada um, vai dar perfeito. Q sobre K menos 1. Uma Uhum. mais elegante. Tudo bem. Ou seja, você relaciona o fluxo Q com o gradiente de onde H segue por essa equação simples. O Uhum. gradiente é igual ao fluxo dividido por K Aham. menos 1. É Isso. uma relação mais bonita, né? Aham. Perfeito. Sem De grandes fato. variáveis, né? Chamam mais. Olha, né? Eu gosto de olha, eu gosto dos números 0, 1, né? Uma relação mais elegante. Show. A gente, Então, Darcy, basicamente ali, Darcy. então aqui só para ilustrar para o pessoal da graduação, a gente utiliza um método numérico que o Haverkamp utilizou, então só para a gente ter, de fato, a solução idêntica, para a gente poder, a fim de comparar, né? É um método numérico bastante simples, né? Que a gente utilizou. Pô, não Então, acho simples, não. Ele está achando simples. é só para nós testar, gente. Mas acha simples. Então, aqui está a solução de Haverkamp. Então, vamos ver o que vai sair daí. Então, soltando a dinâmica, a gente vê a infiltração aqui acontecendo. Então, à esquerda está o conteúdo de água no solo, à direita a sucção. Então, está coerente com o que a gente esperava para θ, né? E para H também, né? Como descrito lá inicialmente. Tá, então, agora o que a gente vai fazer é trilhar todo esse mesmo caminho com agora a proposta do professor Tel, né? E para a relação de condutividade hidráulica K, né? E a relação θH a gente vai usar a de Wang-Nutin, né? Então, bom, a relação de θH de Wang-Nutin é dada nessa expressão ali, ó. H de θ igual a essa expressão. Então, a gente tem que ajustar os parâmetros TTR, TTS, alfa, NM, né? De modo que elas passem de maneira satisfatória próximo àqueles pontos coletados, né? E aqui a curva de condutividade hidráulica do professor Tel, ela é definida, digamos, por partes. Toma G sendo H sobre H0, então H0 é um parâmetro a ser determinado. Então, o K de H, né, a curva K do professor Tel, ele é dado pela expressão K de S, 10 elevado a menos SK, del beta de G, né? E del beta de G é uma função que se comporta dessa forma, ela é identidade para G de 0 até 1, né? E a partir disso, ela tem um comportamento que dá uma aliviada, né? Mas essa curva é uma curva regular, né? Ela é C1 e ela se encaixa bem nos modelos. Eu Então, posso fazer uma observação que eu acho que vale a pena em função do já que está com essa matemática aqui. uhum, Essa minha função, está vendo aquela, eu chamo assim, modelo dual, que tem duas partes, né? uhum, D beta de G, que é a parte complicada da minha equação, ela é igual a G, é uma coisa muito simples, mas se G é menor ou igual a 1. Para essa parte da equação, na realidade, é a equação de Gardner, que é super utilizada. Esses infiltrômetros todos, esses perdianos, são todos baseados na equação de Gardner. Todos eles, do Reynolds, esse que eles usam muito, que é o de Guelph, é tudo baseada na primeira parte. Mas a gente sabe que essa equação, apesar de ser muito usada na prática de infiltração, ela não é boa quando o G começa a ficar grande, ou seja, o H fica maior do que o H0. Ela é uma bosta total. Aí, então, o que eu fiz foi, eu peguei essa equação e estendi, né? Eu generalizei para ela ter mais espaço, né? Que foi chamada de Gardner, né? Dual de Gardner, uma parte do Gardner, a parte que é minha, a parte de baixo. Mas a primeira parte, que é do Gardner, é muito
muitíssimo usado, é pouco, é muito. Todos esses permeanos que você vê é baseado na primeira parte. Agora, como a infiltração é um fenômeno muito úmido, o solo está muito úmido, ele funciona bem, porque o H é pequeno, é menor do que 1. Então, para H pequeno, ele funciona bem. E os permeâmetros, infiltrômetros de duplo anel, todos eles usam. Inclusive, o Philips, o famoso, ele usa a primeira parte. Entendeu? Então, eu acho legal essa equação, porque ela pega uma equação que é muitíssimo usada na parte úmida e estende ela para toda a parte do mundo seco. Essa que é a importância da minha equação. Ela pega uma coisa que já é popular e estende para ser mais popular ainda. Ela generaliza a equação de Garmin. Todos esses infiltrômetros, permeanos, Guelph, lei de Phillips, tudo é baseado na primeira parte. É uma função simplesmente exponencial, muito simples. E na forma que eu escrevo, esse dBTG é uma função, a identidade, a função identidade. Então, ela permite a generalização de uma coisa que já é muito usada. Entendeu? Isso é um limite dessa equação. Obrigado. Tá? Depois ele não vai voltar mais nesse lado, então é bom que ele aproveite e fala. Faz uma propaganda aí. Vamos debater. Então, os parâmetros que o Sortel me forneceu para o ajuste daqueles mesmos pontos que a gente selecionou para o modelo de Haverkamp, agora para ajustar por essas curvas, foram esses. E a gente conseguiu esses ajustes aqui. Então, a curva de Otoni S em vermelha, vale destacar que está em escala logarítmica, então essa parte aqui parece estar destoando, mas ela está, na verdade, bastante próxima, né? E, bom, claro que a curva azul vai estar mais próxima porque esses dados a gente obteve necessariamente de cima da curva azul, né? Então, o que a gente vai fazer hoje é fazer essa implementação da equação de Richards para a curva do professor Tel e fazer algumas observações a respeito. Bom, com aqueles parâmetros também conseguimos esse ajuste para a relação θH de Van Genuffen e vamos a ela. Bom, a solução do professor Tel, né, ela é dada nesse experimento aqui. Então, o conteúdo de água, a gente vê à esquerda, né? Parece coerente com o que a gente esperava que fosse com aquele exemplo introdutório, né? À direita, a gente tem a sucção H. Tá. Então, quero fazer aqui a comparação dessas soluções, né? Então, olha só. Em azul está a solução de Haverkamp, em vermelho está a solução do modelo do professor Tel. Então, antes de fazer isso, eu quero comparar de Haverkamp com a própria com a solução experimental de Haverkamp. Então, aqui à direita, a gente tem a solução de Haverkamp, ela é a experimental, ela é a contínua. Essas linhas contínuas em tempo igual a 0,1 hora, 0,2 horas, 0,3 horas. Essa linha contínua, ela é a solução experimental, né? Que o Haverkamp obteve. E essa pontilhado com bolas e asteriscos é a solução que a gente obteve, a solução numérica, né? Então, a solução... do Haverkamp. Isso, exato. Então, a solução de Haverkamp, ela está, assim, bastante próxima, está bastante ajustada às curvas ali que ele obteve experimentalmente, né? Vale a pena destacar, por exemplo, na parte mais seca do solo, a curva de... Umidade, né? Isso. Isso, a umidade, ela está por cima
da solução numérica de Haverkamp, né? Enquanto que na parte mais úmida, a solução numérica ela fica acima da solução da solução numérica. Perdão, a solução experimental ela fica abaixo da solução numérica. Então, isso alterna nesses casos, né? Deixa eu tentar ser mais claro. É que eu tô sem mouse aqui, eu não consigo detalhar. Então, o que eu quero dizer em regiões assim, a curva experimental ela está por cima da solução numérica, enquanto aqui ela está por baixo, né? Então, o método de Haverkamp ele está trazendo uma solução que visualmente assim, olhando, ela é bastante próxima, né? Porém, ela tem esse, digamos, esse problema no shape, né? Ela tem essa pequena distância, apesar de ser um ajuste muito acurado. Inclusive, agora olhando para, comparando as soluções, né? Tá um ajuste melhor do que o para esse solo, do que a fornecida pelo nosso método, né? O método utilizando a K do professor Tel, né? E a gente quer entender o que que acontece, o que que forneceu toda essa diferença, porque já que a solução de Haverkamp está próxima da solução experimental, quer dizer que a nossa ali, por hora, não está, tá? Então, vamos entendendo a diferença das soluções numéricas, né? O que está acontecendo. Bom, aqui é a curva de condutividade hidráulica de Haverkamp e de Ottoni, né? E a gente vê que, digamos ali para H maior que 30, elas estão muito distantes, né? Elas começam a ficar muito distantes para H de 0 a 30, né? Elas começam a ficar muito distantes uma da outra, né? Tá numa ordem bastante grande. E isso está fazendo a diferença. O que eu quero falar aqui agora é da parte mais matemática ali da equação de Richards. Como que o H, né, ele vai influenciar muito nesse shape dessa solução. Então, por exemplo, se a gente considera um fluxo de 13,69 centímetros de água por hora, por um lado, onde essa curva pontilhada toca na vermelha, a gente vai encontrar H igual aproximadamente um 15, 16, né? Enquanto que a pontilhada ela vai cruzar encontrar a curva azul ali aproximadamente em H igual a 21, alguma coisa assim. Então, a gente vê essa diferença grande aí. E, bom, esse encontro dessas curvas, eles representam onde onde o nosso onde o fluxo vai estabilizar com K, né, para a nossa condição de fronteira, né, para o nosso fluxo lá na superfície. Então, é basicamente daqui que está dando toda essa diferença. Por exemplo, se a gente considerar para H Mark 30, eu vou considerar esse mesmo gráfico. Só que agora eu vou olhar, em vez de... Eu vou olhar só essa parte aqui de baixo, de 5 para baixo aqui. É o mesmo gráfico. Aqui elas estão bastante próximas. Então, por exemplo, se eu tomar o fluxo, digamos assim, se Haverkamp, em vez de ter tomado o fluxo de 13,69, tivesse tomado o fluxo de 1,5 ou 2,5, ou 3,5 ou 4,5, aparentemente esses resultados eles teriam sido muito mais próximos. Vamos destacar isso, vamos mostrar isso numericamente. Posso fazer uma observação? Assim, bota no interior. A gente pensa que 3,5, 4,5 são fluxos pequenos. Vamos botar 4,5 centímetros por hora. Isso corresponde a uma chuva. Nosso alvo é a chuva. 45 milímetros por hora. É uma chuva intensa.
é pequena lá para os matemáticos, mas para a natureza não é tão pequena assim, não. Foi de 45 por hora, já começa a querer botar alerta. É de 45 por hora já é uma chuva intensa, 45 milímetros por hora já acho que é fácil, então não é tão pequena. Uhum. Na verdade, da natureza, ele está lidando com chuva, né? Não Aham. são tão pequenos assim, entendeu? O problema é que isso é uma areia, a areia pega tudo, né? Mas 45 milímetros por hora já é uma belíssima chuva. Não é tão pequena, não, viu? Não estou vendo o número, estou vendo a natureza. Show. Não é Então, pequena, não. São chuvas então, grandes. o que que a gente vai fazer agora é testar esse modelo ali, essa mesma configuração agora para fluxos diferentes. Então, em vermelho está a solução de Ottoni, em azul está a solução de Haverkamp, a gente obtém uma resposta como essa. Então, as curvas estão bastante próximas, né? E o que vale destacar, o shape da nossa curva vermelha, né, da curva do professor Tel, agora ela está muito mais coerente com o que a gente viu nos experimentos numéricos. Ela está por cima aqui quando ela era para estar por cima e por baixo aqui quando ela era para estar por baixo. Ela parece ter Ela melhora, parece, né? ela parece ter um shape melhor que a de Haverkamp. Se o Heverkamp tivesse posto uma chuva menor, o meu goleiro daria possivelmente melhor, né? Sim, exato. Possivelmente, né? Eu teria dado melhor. Então, esse aqui é o fluxo igual a 2,5. Vamos dar continuidade para 3,5. Olha, ficou bastante interessante. Para 4,5. Entendi. Abaixaria um pouco em cima e subiria um pouco a Aham, unidade embaixo, né? isso. Então, esses foram os resultados que a gente obteve. Então, aqui, Mas isso para todos os fluxos, você testou para todos os fluxos, né? alguns 1,5, fluxos. 2,5, né? Esses Isso. pequenos, né? Então, Até 5. E daí eles ficam assim. se é o fluxo pequeno, não importa muito qual é o modelo, né? Então, aqui eu faço algumas observações mais de viés matemático, né, do que eu observei com esse experimento, né, é, que é evidente que para que as soluções obtidas estejam próximas, se faz necessário que ambas as relações θH e de condutividade hidráulica sejam próximas. É natural, né? Porém, esse próximas, ele não é simples, assim, ele não é próximas como bater o olho, tá próxima. É importante que, para a gente obter aquele shape ali da solução, é importante que tanto as curvas quanto as derivadas delas sejam próximas. Não é só bater o olho nela e dizer, essa curva realmente parece estar próxima. Tem que estar a derivada, a variação dela também tem que estar, digamos, ajustada, tem que entrar nesse processo de mínimos quadrados. O teta, bom, primeiro, o porquê disso, né? A relação θH ela influencia no fluxo na superfície, então isso tem que estar perfeitamente ajustado, porque erro ali indica erro de cara na infiltração. E o K, ele vai influenciar no shape da solução, né? Nesse formato que a gente discutiu ali. E eu vou mostrar isso agora com um exemplo assim, bastante acadêmico, assim, só para a gente. Só para ilustrar, né? Então, aqui, vamos fazer um exercício modificando a K de Ottoni. Então, seguindo a relação do professor, a gente tinha a gente obteve esse ajuste aqui. E como a gente observou anteriormente, o ajuste ele não está bom ali para mais ou menos de 0 até 30, para H desigual a 0 até 30. O ajuste ele não fica bom. Então, a gente pode, digamos, por um momento, ignorar esse, esse ajuste. Vamos tentar dar uma extrapolada, assim, só por entretenimento mesmo. Dar uma extrapolada nesse parâmetro KDS
e obter algo do tipo assim, né? Botar esse parâmetro era 34, né? Eu botei agora algo em torno de 150, 180, né? Então está muito distante ali agora para 0 até 20. Isso é uma exponencial que cresce e vai para lá em 180. Então tá pior, né? Porém, para H agora, digamos ali, maior que 20, pareceu que foi um ajuste interessante, né? E agora, em vez de simplesmente considerar essa exponencial gigante assim, vamos simplesmente truncar ela daqui, né? Então, vamos considerar essa curva de Ottoni assim, truncada só para ver como é que fica a solução numérica. Então, em vez de estar considerando a da esquerda, eu vou estar considerando a da direita, né? Bom, o que eu queria destacar? Essa curva aqui, ela está próxima no sentido visual mesmo, né? Digamos, num sentido contínuo, e a derivada delas, parece que, digamos, a inclinação das retas tangentes, ó, em cada ponto, parece que elas são bem coerentes. E isso destoa muito na primeira abordagem. Ali na primeira abordagem, a gente não vê isso. E olhando para a equação de Richards, a gente vê que o K ele aparece tanto quanto derivada quanto ele próprio, né? Porque a gente tem uma regra do produto ali, né? Então, o K ele importa, mas a derivada dele também importa, né? Então, por exemplo, com aquele K que a gente obteve ali truncado, a gente tem essa solução numérica aqui, em vermelho a do professor Tel e em azul de Haverkamp. Sugerir um ajuste bastante fino, né? E corrige aqueles problemas que tem na solução de Haverkamp, né? Então, deixa eu abordar aqui no próximo slide. Como a gente pode ver, a nossa curva está por cima, né? À esquerda e por baixo, que é a direita, que é exatamente o que acontece com a solução experimental de Haverkamp. Então, Estão iguais, praticamente. Então, se eu sim. fizesse também, iguaizinho. Bom, era isso. Acho que da minha parte, assim, da matemática, o que eu acho mais interessante assim, de destacar é que o K ele influencia totalmente no processo, né? Tanto o K quanto a sua derivada são, é, são detalhes para serem bem observados, né? Porque, por exemplo, a gente consegue ajustes para valores aqui para essa curva vermelha que aparentemente ficam mais próximas dos pontos aqui, porém a derivada se distancia e a solução já não fica tão boa. Então tem que encontrar um equilíbrio entre derivada de h e a própria h para o ajuste. Então eu não sei o quanto isso é viável falar sobre a variação com h da condutividade hidráulica. Eu não sei se isso é algo possível, mas se fosse, é algo interessante a acrescentar no estudo. Então era isso. Obrigado pela Muito atenção. bom, muito bom. Tá, o teu microfone é aberto? Então, bom, em termos do nosso seminário, da apresentação, basicamente é o que a gente. Posso falar? Tá. Então, o teu seminário de apresentação que a gente tinha era isso, né? E agora a gente vai abrir para considerações, se quiser perguntar alguma coisa, e vai seguir um bate-papo mais informal aqui, sem muita formalidade. Aluno que quiser perguntar qualquer coisa, tiver curiosidade, saber mais algum detalhe, alguma coisa que tenha
sabe, a gente não tenha detalhado, né? Tem vários aspectos que não foram aí mergulhados um pouquinho mais a fundo na questão do método numérico, como é que funciona, mas aos pouquinhos essas questões vão sendo trazidas em outros seminários. Na verdade, é muita informação mesmo, né? Então, tem que... Primeiro, o professor Theo apresentou lá as pesquisas e como que constrói as curvas de infiltração e tudo mais, qual a ideia geral. Parte física, né? Parte física, né? Hoje, já essa primeira etapa que o Bruno está envolvido aí, muito específica do método numérico em si, né? Como coloca o método numérico, a gente não comentou, você usou elementos finitos ou diferenças finitas, no caso foi diferenças finitas, né? Mas a gente também vai trabalhar com elementos finitos, falando assim para os alunos, eles ainda não sabem o que é isso, mas aos pouquinhos, né? Aos pouquinhos a gente vai também abrindo essas inúmeras caixas pretas, entre aspas, aí, né? Então, é isso. Quem quiser fazer alguma pergunta... Oi? O que ele... obrigado, professor Osman. Aqui a gente está meio ainda treinando aqui como é que funciona, né? Então, sem feedback visual aí é complicado. Mas agradeço aí pela participação, por acompanhar. Pouca gente, Theo, pouca gente. Estava o professor Rosmo, tem a Iene, enfim, né? Tem pouca gente fora. O pessoal não se interessa muito. Equação para diferencial. Então, agora é tudo aberto aqui. Informal. Olha, a parte complicada ele não falou. Resolve a matemática. A parte complicada. Que é como é que resolve aquela geringonça ali. Não, a ideia para não assustar o pessoal. Mas a ideia hoje era essa, de apresentar os pouquinhos, né? Então, só para comentar, né? O Bruno, isso é uma coisa que eu deixei, ele não falou, né? Agora eu vou falar. O Bruno foi meu aluno de McFlu em 2022, acho. Primeiro semestre de 2022. E, eu não sabia. O cara é matemático, né? Me pegava no meu pé lá, umas horas lá e tal. Não é bem assim, esse divergente, ou isso e aquilo, sempre... Eu sabia mais do que você. Pegando no meu pé lá. Mas foi uma turma boa, né? Uma turma não era muito grande, então a gente fazia dinâmica, discussão, foi muito interessante. Mas para mim, ele era aluno de civil. Naquele momento, de fato, era. Ele era. Aí, na hora, aí ele se interessou e tal, a gente submeteu o projeto, ele se candidatou a ser bolsista. Na hora que eu fui implementar a bolsa de pesquisa para ele, no CNPq, eu descubro que o cara... Ele é professor de matemática da Rural. Não só é professor de matemática, como é professor da Federal, da Rural, né? Professor de matemática da Rural. Então, assim, essas coisas acontecem... são conexões, né? Conexões. Porque, honestamente falando, agora eu tenho que ser honesto, se não fosse o Bruno, eu não sei por onde eu estava me virando com toda essa matemática. Eu ia ter que estudar e virar... Ele não falou a parte complicada da matemática, como é que resolve. Ainda não. Vamos chegar lá na frente, em algum momento a gente... A parte que a gente não resolveria. Esse projeto vai dar muito seminário, né? Muito seminário, tem muito assunto, né? Então, só concluindo aí, a questão, esses trabalhos estão todos ligados à ideia do LENF, né? Como eu apresentei no seminário também, como introdução ao seminário do professor Theo. Esses projetos agora vão estar ocorrendo por dentro da ideia do LENF, que é uma ideia de juntar a parte de um laboratório didático de mecânica dos fluidos, mas também podendo fazer experimentos físicos, como a gente tem lá, canal, bancada de perda de carga e tal, mas, ao mesmo tempo, também trazendo a parte de Computational Fluid Dynamics, né? O professor Prodanoff tem trabalhado nessa frente aí, que está avançando. Em breve teremos novidade. O professor Prodanoff irá fazer em algum momento também
seminários. Nós estamos com uma licença do Flow implantada nas máquinas do Lenf, né? E já começando a fazer algum trabalhinho, trabalhando modelagem de vertedores, a modelagem do canal vai começar a ser feita agora também no Flow. A ideia é também confrontar as soluções experimentais do canal com outros softwares, como o RecRAS e outros que apareçam. Então, sempre nesse nicho, dentro da escala de que é possível realizar experimentos físicos, a gente também fazer experimentos computacionais. E esse projeto também avançando na parte numérica, né? Mas estamos correndo atrás de verba para colocar lá equipamentos para fazer as curvas de infiltração, a parte de solos, né? Então, Técnicos de laboratório. técnicas de laboratório. Exatamente. Então, a ideia é colocar o Lenf aí nesse patamar e abrir para os alunos. Então, essa é uma chamada especial para os alunos que queiram se juntar ao nosso esforço da vida ao Lenf, né? São bem-vindos fazendo trabalhos de conclusão de curso, dissertação de mestrado e tese de doutorado. Tá? Então, fica aí o convite e cenas dos próximos capítulos a gente vai estar divulgando aí os próximos seminários. Obrigado aí. Theo, quem quiser falar, fica à vontade. Deixa eu falar primeiro. Por favor, Theo. Você que manda aqui agora. O objetivo nosso aqui, com a ajuda do Bruno, porque o professor Afonso falou, o nosso problema aí é resolver numericamente. A gente faz a abordagem física, mas na hora de botar a mão lá nos métodos numéricos, isso precisa ter um jeito que trabalhe com isso, né? Entendeu? Então, eu, por exemplo, não tenho coragem de começar a estudar isso, né? Eu digo só estudo coisa simples, coisa complicada. Olha, eu só queria lembrar que no curso que eu estou dando agora, modelagem hidráulica e ambiental, a gente vê todos esses métodos numéricos aí. E esse que você mostrou aí, então, é tranquilo, a gente apresenta isso detalhadamente no curso, sem problema nenhum. Vamos usar o Roger, então, vamos pegar o Roger. Essa parte matemática. A gente vê bastante coisa de métodos numéricos nesse curso. É basicamente um curso de modelagem numérica. Está ocorrendo agora. Amanhã de manhã estou aí dando aula, de 8 a meio-dia. Essa é a parte mais complicada para mim. Eu não entrava nessa parte do documento. Aí apareceu o Bruno aí. Caiu do céu. De Deus, né? É um cara meio maluco, o cara é matemático e estudar engenharia aqui, mas precisa ter essas pessoas, né, diferentes, né, para a coisa andar. Então, aí mas eu queria dizer uma coisa mais importante aqui. Ele falou que pode ter abordagem usando o θ, que é a umidade do solo, né, a quantidade de água que tem no solo, ou a pressão. O que é a pressão? Essa água está guardada no solo sob uma pressão, uma sucção. Ela é sucção, por isso que a água não pinga do solo, ela está lá sugada no solo, né? Então, quanto maior a sucção, menos água. Está mais sugada, ela tem menos água, tem uma correlação. Significa que a gente precisa conhecer essa curva, né, que relaciona a umidade com a pressão negativa, com a sucção. Essa curva que nós estamos propondo, a que o Haverkamp propôs, praticamente ninguém usa. Ele fez para essa areia dele lá, ele levantou. A gente tem que usar uma curva que se adapte a centenas de solos, né? Quer dizer, essa do Haverkamp foi um experimento que ele fez para mostrar que a matemática pode resolver a física. Ele fez um experimento foi muito legal. É um trabalho de 1900, um trabalho antigo, né? E tem experimentos de campo também demonstrando que a matemática atende às condições de campo. Um comentário rápido, Theo, que eu percebi que talvez não tenha ficado tão claro, principalmente para os alunos, que os parâmetros que aparecem ali nas equações, né, que são as equações, eles são parâmetros para cada tipo de solo. No caso aqui, o que foi feito foi especificamente para um tipo de areia, né? O Haverkamp, ali no trabalho dele, apresentou 2 solos, um é uma areia, o outro é não sei qual que é, franca, um barro. É um barro, uma espécie de argila, um né? solo clássico.
Eles usam um solo padrão, esse Então, ouro que os parâmetros os filhos usavam também. das curvas, né, são parâmetros que são tirados de experimentos que são feitos em cada tipo de solo. Laboratório, geralmente em laboratório. Laboratório. Aí esses parâmetros entram ali nas formulações, nas curvas que são ajustadas, né? Mas nós estamos ajustando para outras equações, porque essa equação que o Fields apresenta, ela não é usada, entendeu? Ela foi usada para essa areia, não tem... A gente tem que usar as equações que são populares, é como fórmula de Manning, né? A gente usa a fórmula de Manning para popular. Lá eu aprendi uma porrada de forma de... hoje em dia todo mundo só usa Manning para cálculo de equação de Saint-Germain, é só Manning, né? Então, a gente tem que usar as equações populares, então é isso que nós estamos fazendo. Nós não estamos preocupados nesse estágio qual é o melhor modelo para resolver, né? Nós estamos preocupados nesse estágio é resolver numericamente, né? Como que se resolve a equação para as diversas situações iniciais de contorno. Essa é a nossa proposta, e não qual é o melhor modelo. Nós vamos usar os modelos que são usados, testados por centenas de solos, né? Então, a questão do modelo é uma questão secundária aqui. Na prática, nós vamos usar os modelos que são propostos em literatura, testados por centenas de casos, né? Então, em relação à curva de θ, é a equação de Van Genutin. Esse cara está sendo feita até uma homenagem a ele, sabia? Vai ter o mês que vem, vai ser aqui no FRJ, vai ter um seminário que ele completa 80 anos. Quem? O Van Genutin, ele trabalha aqui, uma parte do ano, ele trabalha aqui. Já assisti a aula dele. O Van Genutin, a equação dele, usa a equação dele, aquela da umidade que a sustenta, não é a do Javier Campos, é dele, né? Uma fórmula de Manning, todo mundo usa Manning, usa aquelas outras que tinha. Então, e a de capa é que é mais controvertida, que essa é mais dificultosa de você gerar. Então, eu estou propondo a minha, que eu já testei com 400 solos, a minha é boa. Estou fazendo propaganda da minha, compara melhor com a do Van Genutin. Então, eu estou propondo essa eu ter estudado ela, comparado com várias outras, eu sei que a minha forma. Relativamente às outras, que é muito usada, é do Van Genutin também, com capa. Certo? Eu não gosto de falar muito de mim, a minha, eu já testei mais de 300 solos, a minha é melhor que o Van Genutin, em geral. O que eu estou propondo para mim, sou eu o meu nome, não, eu testei com outras. Aí nós vamos testar no método numérico, vamos saber se... O método numérico depende. Não é uma coisa se aplicar a solução Renan, nós vamos aplicar testar numericamente a performance prática vai depender do coeficiente de Manning. Se botar o coeficiente de Manning, ser 0,030 ou 0,35, vai dar uma solução, uma enchente diferente. Então, é o dado, vamos dizer assim, empírico, que você tem que botar na equação. Matemática vai dar o resultado, obviamente vai variar. Se você mexer com a entrada, o coeficiente de Manning, você vai mexer com a saída. Então, mas o que a gente está estudando aqui, tentando aprender, usar com a ajuda do Bruno, é resolver matematicamente, que é a dificuldade que eu tenho, com a força dele. O Roger está ensinando isso, essa é a dificuldade. Não é tanto o modelo, mas fechando a parte aqui, isso é uma outra coisa que a gente tem que ver, é que ele fez esse estudo, e aí ele tem que repetir, para um tipo de infiltração. O tipo de infiltração isso foi falado lá no meu seminário. Aquele que choveu e filtrou, choveu e filtrou. É o caso dele. Sim. Infiltração de fluxo constante. Mas outro tipo muito popular, que acontece muito, choveu, não infiltra tudo. Só infiltra uma parte. O solo não tem capacidade de infiltrar o que está chovendo. Então, tem relação com aquilo que eu comentei, dos mecanismos. Então, é uma outra condição de contorno, que é quando a infiltração potencial, é quando a pressão é zero na superfície, tem água empoçada ali, por isso que tem runoff. Quando a pressão fica zero na superfície, por isso que escorre, a água está zerada ali na superfície. Então, é outra condição fundamental, quando a pressão é que é constante, mas o fluxo é outro tipo de infiltração. Esse é o que o nosso amigo Javier Campos testa também, não fazendo um experimento, mas ele testa usando a solução de Phillips, solução consagrada, o modelo analítico que o Phillips conseguiu a condição de potencial, filtração potencial. Que é pressão constante. Então, esse mesmo exercício que ele fez para
fluxo constante, que é quando infiltra tudo, ele tem que fazer para pressão constante. Constante, preferência igual a zero, que é quando vai ter o runoff. Não tem pressão, você bota a mão na água, H igual a zero, não tem sucção. Constante. Essa pressão igual a zero pode se dar ou porque o solo saturou em posse, ou porque naquele intervalo de tempo a chuva tem mais intensidade do que a capacidade de filtração do solo. Aí o solo não precisa estar saturado. Não, mas na superfície ele está. Na Quando superfície. o solo... Não, mas é constante de contorno. Aí entra a matemática, é outra condição. Em vez de ser de fluxo constante, isso nós temos que testar. É tão importante quanto essa que você fez. E tem a solução, o Weber faz esse teste. Não fazendo um experimento no laboratório, mas comparando com a solução analítica que tem, que é de Phillips, que é consagrado, ele é considerado o pai da infiltração. Ele conseguiu uma solução analítica para esse caso. Então, ele testa a areia dele com a solução do Phillips. E dá certo também. Então, nós temos que testar. Eu tenho que pegar agora fluxo constante. Esse é o nossa sequência. Nossa sequência. E aí nós temos as ferramentas. A gente tem, então, o método numérico que está funcionando bem. Nós conseguimos implementar para os dois tipos de infiltração, de fluxo constante e de pressão constante na superfície. Embaixo, viu, Bruno? Não é que o solo não tenha vazão, a condição de contorno embaixo, lá embaixo, não é que o solo não tenha fluxo embaixo. O fluxo embaixo só depende da gravidade. Drenagem você faz tão profundo, você adota a profundidade tão alta, que ali você só tem a gravidade atuando. O fluxo não é zero, o fluxo é a continuidade hidráulica. O gradiente hidráulico só tem o gravitacional, derrão de Z, que é 1, derivada de 1, dá 1. Então, não tem a pressão, não dá fluxo, não impulsiona o escoamento. Então, a condição de contorno é a condição de Newman, né? É derivada de H, isso é zero embaixo. Entendeu? Então, mas nós precisamos implementar essa solução. Outra coisa, nós temos que implementar também, estou dizendo as diretrizes, com H, não com θ. Por quê? Por que H e não θ? Porque a função que é contínua nos solos verdadeiros, o solo verdadeiro é solo heterogêneo, que é o que a gente vai falar. Solo bonitinho, como ele fez na areia, não existe. Então, tem várias camadas, são materiais como é areia, embaixo é uma argila, outro é um franco, outro é um silt. Então, o que é contínuo não é o θ, viu, Bruno? O θ é descontínuo. Você passa por uma camada, tem uma areia, embaixo é uma argila, naquela interface o θ é descontínuo, ele dá um salto. Agora o H não. O H é uma função contínua. E essas funções de... Esse é o que foi o que ele fez. Essas funções de θH, como é que elas se comportam nessas transições? Nessas transições é o seguinte: o solo tem uma umidade, mas elas se ajustam? Elas se ajustam. Quando passa para outro material, a umidade dá um salto. Ele pode aumentar ou diminuir. E essas relações... É o que a gente não quer, é uma função descontínua. Essas relações enxergam isso. Reproduzem esse salto. Porque ele vai usar relação para uma camada e vai usar uma outra relação para outra camada. Tudo é variável. Mas o que é contínuo é o H. Então, nós temos que usar a equação de Lie, implementar, né, que é o que ele fez. Ele implementou com o H e não com o θ. O θ são essas funções iniciais do reverter. A gente só está calculando em função das... O θ a gente simplesmente aplica a equação de θ. Mas a solução é feita com H. A solução tem que implementar. Foi exatamente o que se não fosse com H, reclamar com ele, porque ele fez por H. É o que tem que ser feito. Nosso objetivo é solo verdadeiro, que não é o do Weber com solo de uma areia que compactou, isso é tudo para demonstrar que a matemática resolve a física. Isso é feito também em solos naturais, já foi feito. Então, nós não estamos propondo uma maluquice. A equação de X resolve os problemas. O problema é que ele é difícil. Ele é altamente não linear, é logarítmico. Essas funções não é a forma de Manning, né? Então, a constante ali são funções altamente variáveis. É muito mais complicado a hidrologia de solo. A equação de Hitch é não trivial. Show de bola. Então, é isso. Obrigado. Os alunos não têm nenhuma pergunta. Mas deu para entender assim, a ideia geral, né? Vou encerrar a gravação aqui.
Eu tenho que agradecer a presença dos nossos... Oi? O Fialho está ali. Agradece aí, Theo. Obrigado, Fialho, pela presença. O negócio é complicado, né, Fialho? Mas a parte complicada ele não falou, ele é esperto. A implementação numérica, ele só deu lá e passa de ele não mostrou lá a matriz, não viu lá a matriz, é um negócio complicado. Sai uma puta Haverá matriz. chance, haverá chance. Um comentário também que eu quero fazer em relação à prática dessa parte é que, embora a infiltração, quando a gente raciocina muito de uma maneira para o solo absorver mais a água para diminuir a enchente, né? Mas às vezes pode ser o contrário, né? É o caso, às vezes, de desmoronamentos, pô. Isso é super comum na Amazônia, na margem dos rios, a gente tem muito esse problema ali. Então, o método complexo, que eu acho que poderia ter uma abrangência também, no sentido de, às vezes, evitar até também a infiltração, porque satura o solo e tem problema. Temos problema nas encostas, né? E na margem do... Mas é ocupação desordenada e tudo, mas na margem dos rios amazônicos é super comum isso. Temos uma variação muito grande do nível d'água, então, de vez em quando, desmorona muito isso. E muitas das vezes com consequências até de vidas humanas, porque é uma região que geralmente é povoada, tem casas ali, ou mesmo sem ter. É interessante que abre um pouco a questão dessa linha de pesquisa, né? Que, no caso do Brasil, é muito promissora, sem dúvida alguma. E talvez seja... E selecionar também solos. O Brasil ele tem alguns tipos de solo que são muito parecidos entre si. Por exemplo, série Barreiras. Eu não sou especialista em solo, mas eu estou conhecimento assim. Tem a série Barreiras, é muito comum. Então, dá para pegar alguns solos típicos para aplicar a algumas tipologias de solos que a gente encontra com muita frequência aqui no Brasil. E dá para fazer isso. Série Barreiras é um exemplo que eu estou aqui não, mas tem que pegar um especialista em mecânica de solo, né? Geotecnia, um geólogo, talvez, algum aluno da geologia para dar um apoio nessas categorização de solos, talvez fosse facilitar na hora de aplicar aí para determinada tipologia de solos comum no Brasil. Não sei, é uma sugestão aí para próximos passos, talvez. Mas foi muito bom participar aqui do departamento, me sentindo ainda dentro do departamento. Para irrigação também, Fialho, o Afonso não mencionou, que é uma puta. Para irrigação, pô, a aplicação é imensa isso em várias situações. Qual é o lugar que vai aplicar? É uma mega aplicação. Na engenharia de irrigação. Sim. Infiltração é um processo chave aí, né? Processo no balanço hídrico. E a equação de risco resolve tudo, é só infiltração, não, é infiltração. A drenagem. Parabéns, o grupo é uma área muito promissora e isso não diria que é um caminho de pesquisa, é uma avenida aí de pesquisa para isso aí. Enorme. Essa infiltração, a equação de risco resolve tudo, a drenagem, só com outras Na parte de solos também, você falou em asfalto. Sei lá, porque a nossa pavimentação é asfalto e também tem concreto. Não sei inventar, eu não entendo nada de concreto. Toda a base... Mas fazer um concreto poroso, sei lá. Esses modelos do pessoal de pavimentação em geral, né? Eles são altamente dependentes, o dimensionamento do pavimento é altamente dependente da dinâmica de umedecimento e secagem da base. Substrato, né? Substrato, isso, estava me faltando a palavra. Então, tem uns softwares aí estrangeiros que são uma caixa preta, né? Mas a parte que, segundo o pessoal da área de transporte, mais difícil para eles de abrir é justamente a parte de filtração, que esses modelos resolvem. Então, a ideia, por exemplo, amanhã, se a gente tivesse algoritmo de infiltração, a turma deles lá de transporte conhece a formulação que, a partir sabendo a umidade do solo ao longo do tempo, eles conseguem botar a parte de dimensionamento de pavimento que eles dominam, mas eles não dominam a parte de filtração. Para não recalcar. Sim. O Fialho mesmo lembra, indo para a terra dele, lá no sítio dele, lá, o Parque das Águas, né?
Aquela por subida ali. ali, tipo, passa merda o pavimento ali, aquela coisa, está cheio de altos e baixos dali, é problema de substrato. Eles botaram aquilo no solo já muito úmido, ele recalcou todo, ficou cheio de... Lembra, Fiado? Depois eles quebraram, quando aí eles fizeram direito por causa disso. Não, isso aí tem uma quantidade, utilidade imensa aí, em corte né? de rodovias e a pavimentação mesmo, porque Uma às vez vezes também tem resolvida a parte do campo de escoamento, né, da infiltração, você pode depois entrar com a parte de escalar. Aí isso vai transporte de constituinte, você vai entrar na parte de remediação de solo poluído, né? Ou transportar poluente, né? Resolveu o campo de escoamento, que é a infiltração, você pode adicionar um escalar, né? Que são os modelos do Wang-Nut. E os modelos dele aí que ele trabalha muito é em remediação de solo, né? Ele tem um programa que é o Hydros. Ah, exatamente. Ele usa a equação dele. Hydros usa a equação do Wang-Nut. O teto e o capa, aquela que eu falei. Não é muito boa. Fala entre nós, ninguém está ouvindo. Está ouvindo, todo mundo está ouvindo. Isso vai ficar na internet, Theo. Mas é o Hydros do Wang-Nut. E é super usado, super prático, eles usam muito. Mas lá o Hydros é o Wang-Nut, o duplo Wang-Nut, tanto para o tetra quanto para o capa. O Wang-Nut vai ficar chateado comigo, né? Ele já te conhece, né? Mas é o modelo que é muito usado, o capa de Wang-Nut, né? Eles chamam Moala de Wang-Nut. Porra, é o modelo que eu uso. Que eu falei, não é o do Haverkamp, que usa o Moala de Wang-Nut. Obrigado, então, Fialho. Obrigado, Rosman, que já foi, mas desculpe aí não vir. Agradeço a participação, né? Participação do Drima. E Iane também está aí. Agora tem que fazer outro seminário. Está aí, infiltração, a pessoa só acha que não. Tem que trazer outras coisas. Não, já está. O Rosman está fazendo opção de estudos. O Rosman faz os seminários dele lá, já tem. Chama ele para fazer aqui. Pode, claro, do Drima, sem dúvida. O Rosman é do Drima. Não, mas toda terça, hoje à tarde, se eu não me engano, tem seminário dele. Né? Para ser outro, o próprio Fialho pode fazer um seminário sobre o... Né? E o Prodanoff já está com o seminário. Tu vai achar que é só infiltração. Não, isso é só o começo. Obrigado, Bruno, de novo. Um abraço, gente. Um abraço, Fialho. Obrigado a todos. Obrigado, um abraço a todos aí. Você está tentando, né, Fialho, por esses dias, né? Depois de amanhã. Depois de amanhã, Porra, semana que vem eu vou no departamento, eu vou na reunião aí que vai ter, eu estarei na reunião. Saudosamente. Saudosamente. Gente, um abraço aí. Um abraço. Abraço a todos aí.